Estávamos no 8º encontro do nosso estudo, que tem por tema os acontecimentos futuros à luz da Bíblia. Nós falamos sobre os 144 mil que serão selados. Falamos quem são esses 144 mil, que são 12 mil judeus de cada tribo. Não tem nada a ver com a teologia dos sentinelas, que falam que são os escolhidos da sua membresia, do seu povo, que estarão no céu, já foram reservados. Tem nada a ver, a Bíblia é bem clara em relação a isso, mostrando que esses 144 mil são 12 mil de cada tribo, ficando de fora a tribo de Dan e a tribo de Efraim, por conta da idolatria. Hoje nós daremos continuidade para que os irmãos entendam a grande expressão da misericórdia de Deus quando chegará, após a grande tribulação, o período do milênio, que nós vamos ver a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, que são dois eventos futuros após o arrebatamento, ou melhor, após a grande tribulação. Nós estaremos falando sobre o milênio, e no milênio a tribo de Dan e de Efraim é inserida novamente. Então mostra-se a grande expressão da misericórdia de Deus. Por certo, logicamente, para eles serem salvos na grande tribulação, as duas tribos darão a sua própria vida e negará o anticristo, não receberá a sua marca. E todos esses que morreram, automaticamente dessas duas tribos, se arrependerão, e quando chegar o milênio, essas duas tribos é restabelecida novamente para o seu devido lugar. Isso mostra a expressão da grande misericórdia de Deus. Onde há arrependimento, haverá também misericórdia. Amém, queridos? Hoje nós daremos continuidade no capítulo 4 de Apocalipse. Percebemos que o capítulo do livro de Apocalipse não está em uma forma cronológica. Tem hora que nós vai lá para o final do capítulo, tem hora que nós vai para o meio do capítulo, depois nós vai para o início do capítulo. É porque o livro de Apocalipse não está reservado, feito em uma forma cronológica, sim por eventos, sim está relatado de acordo à revelação da maneira que João recebeu. E ele vai escrevendo, por isso não está em uma forma cronológica, evento após eventos. Então nós vamos retornar agora ao capítulo 4 e o capítulo 5, para nós falarmos da segunda fase do período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais, que são as 42 semanas finais e que são 1260 dias finais, ou seja, 3 anos e meio. Os 3 últimos 3 anos e meio, nós entraremos inserido neles agora, que vai ser manifesto a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tanto Amós, quanto Oséias, quanto Joel e outros profetas, Zacarias, Malaquias, todos esses profetas falam da ira de Deus. Até Isaías, quando ele vai falar no capítulo 61 sobre o manifestar do ano aceitável do Senhor, que o Espírito do Senhor estaria sobre Cristo, que ungiu ele para pregoar o ano aceitável, abrir prisão aqueles que estavam mortos, abrir visão dos cegos, libertar os cativos. E quando fala do ano aceitável, capítulo 61, versículo 2 de Isaías, que se concretiza lá em Lucas, quando Jesus chega na sinagoga, pega o livro para ler e lê o capítulo 61 e o versículo 2 de Isaías. E quando chega no ano aceitável, Jesus para e diz que acaba de se cumprir diante dos vossos olhos o que vocês acabaram de ouvir. Mas o Senhor não fala do dia da vingança, que é a continuidade, e o dia da vingança, porque isso está reservado para a grande tribulação.
Amém? Então vamos vermos hoje alguns elementos ou imagens que na verdade não são literais, são símbolos que o texto mostra, pois o livro de Apocalipse é cheio de símbolos. Então vimos aí na leitura que nós fizemos, fala de 7 espíritos, vocês perceberam? Fala de 7 espíritos de Deus. O texto fala de 4 animais, o texto fala de 24 anciões, o texto também fala, deixa eu achar aqui, o texto também fala de um leão da tribo de Judá. Então vamos vermos aqui que representa essas personagens, ou essas imagens, essa visão que João traz, e o que representa esses selos, o que representa as trombetas, e que representa as taças. Então vamos começar no capítulo 4, João diz aqui que ele viu 7 espíritos de Deus. 7 espíritos. Não que Deus, para que os irmãos entendam, não que Deus tenha 7 espíritos. Vamos ver o texto? Olha o que diz o capítulo 4. Voltando à leitura aí, o capítulo 4, versículo 5. Põe o versículo 5. Olha o que o texto vai dizer. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes diante do trono, e ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Pastor, o senhor acabou de dizer que Deus não tem 7 espíritos, e a Bíblia está dizendo que tem 7 espíritos. Então vamos entender aqui a analogia desse texto. Amém? Quando se fala 7 espíritos de Deus, isso não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos Santos. Deus só tem um Espírito Santo. Amém? É a terceira pessoa da deidade. Deus é composto, um só Deus, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então não são 7 Espíritos de Deus. Aqui está falando de uma forma simbólica, uma analogia. E para nós entendermos essa analogia, precisamos entender que quando fala 7 espíritos, estão falando de 7 qualidades, 7 características do próprio Espírito Santo. São 7 características diretas do próprio Espírito Santo. Então vamos ver onde é que está a referência desses 7 espíritos. Abra a sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 11 e versículo 2. Vai falar diretamente essas 7 características do Espírito Santo, que constitui os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha o que o texto vai dizer. E repousará sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo, o Cordeiro, o ungido, o Messias. E repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. Diga, o Espírito do Senhor, um. Diga, um. Aí o texto continua. E o Espírito de sabedoria. Diga, 2. E o Espírito de inteligência. Diga comigo, 3. E o Espírito de conselho. Diga, 4. E o Espírito de fortaleza. Diga comigo, 5. E o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Diga comigo, 6. Não, e o Espírito do conhecimento. Diga, 6. E o Espírito de temor do Senhor. 7. São as 7 características do próprio Espírito Santo. Deu para os irmãos entenderem os 7 Espíritos? Não que Deus tenha 7 Espíritos. Deus tem apenas um Espírito, através de 7 características, ou seja, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho,
de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são 7 características do Espírito. Amém, queridos? Aí o texto também, ele vai revelar para nós, vamos ver aqui Apocalipse, olha que diz o versículo 6. Quando fala, amados, relâmpagos, também é tudo simbólico aqui, tá? Tudo tem um significado. Relâmpagos, trovões, vozes e estrondo. Isso está falando do juízo. Está falando do juízo de Deus que virá sobre a terra, tá? Isso fala de juízo. Aí o texto vai dizer assim: e havia diante do trono como um mar de vidro, porque João não tinha como discernir de tanta magnitude que ele viu. Então ele trouxe coisas semelhantes, comparáveis, para fazer uma comparação para o nosso entendimento. Imagine um mar de vidro, ou seja, um mar que não se agita, um mar que não tem onda, um mar com bonança, calmo, em uma esfera de glória muito grande. Aí ele pega essa dimensão para nosso entendimento, ele fala como um mar de vidro, mas é muito mais além do que nós imaginamos. Aí o versículo fala que ainda, e no meio do trono havia um trono, e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Ele viu 4 animais. Percebe que esses animais, se os irmãos abrirem, não dá para nós entrar em detalhe, mas marca aí na sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 1, em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel teve a mesma visão, não no céu, mas ele viu esses animais em exercício. Ezequiel vê esses animais em exercício, que são 4 animais, que esses animais, próprio texto lá no capítulo 10 de Ezequiel, fala que são querubins. Que são esses animais? São os querubins do Senhor. Que quando Ezequiel vê eles, esses animais, e 4 rodas, 4 animais e 4 rodas, que tinha cheio de olhos. Quando Ezequiel vê essa visão, ele vê que esses animais não se viravam quando se movimentavam. E esses animais tinham 4 rostos diferentes. O primeiro rosto, eles tinham um rosto de leão. Depois eles tinham um rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Então eles veem esses animais em 4 rostos diferentes. 4 rostos. E não se locomovia, ou não se virava para se locomover. Isto fala, o texto está falando da onisciência e da onipresença de Deus através dos querubins. Isso fala que Deus, ele vê tudo, e ninguém se esconde de Deus. Amém? Ninguém consegue se esconder de Deus, porque Deus vê tudo. Aqui fala do grande poder de Deus através dos querubins. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, isso aqui é importante para nós. Eu quero pôr um parênteses aqui para nós falar um pouco sobre esses animais, característica que João viu, que Ezequiel não viu. Observe, abra sua Bíblia rapidamente, vou destacar só essa parte. Ezequiel capítulo 1 e versículo 6. Vamos ver aqui, não dá para ler, senão não sai na live, eu vou estar lendo. Olha que o texto vai dizer: e cada um tinha 4 rostos. Diga comigo, 4 rostos. Como também cada um deles tinha 4 asas. Diga comigo, 4 asas. Esta é a visão que Ezequiel vê dos querubins. Porque esses querubins estavam em exercício. Eles estavam em atividades. Eles estavam para executar uma ordem divina. Então Ezequiel vê esses querubins com 4 asas. Deu para os irmãos perceberem? O texto é bem claro. 4 asas. Agora vamos ver a maneira que João vê esses querubins.
versículo de Apocalipse, capítulo 4 e versículo 8. Olha que o texto diz: e os 4 animais tinha cada um, olha no texto, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Observe que a revelação que agora João vê, eles veem esses querubins com quantas asas? Foi com 4? Será que são outros querubins? Não. São os mesmos querubins que Ezequiel viu. Qual a diferença? O que isso que representa? Ezequiel vê com 4 asas. Eu estava meditando hoje e Deus me trouxe no meu coração essa descoberta para mim. E o versículo que João mostra, eles tinham 6 asas. Imagine, um vê com 4, outro vê com 6. Por que há essa diferença? Será que cortaram as 2 asas dos querubins? Não. Isso mostra que quando Ezequiel ele vê os querubins, voltando à minha fala, os querubins estavam em exercício, em atividade, efetuando uma ordem divina. Agora, quando João vê esses mesmos querubins, João vê eles agora não executando uma ordem divina. João não vê eles efetuando uma atividade que Deus deu para ele, ou uma guerra, ou um juízo. Não. João vê esses querubins adorando a Deus. Amém? Há uma diferença em exercício de obra e adoração. Há uma diferença. João vê esses querubins se prostrando e adorando diante do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. É quase a mesma visão que Isaías viu. Só que a visão que Isaías vê não é dos querubins. Isaías vê a visão dos serafins. E aqui está falando dos querubins. Para nós entendermos a dimensão do que representa isso, abre a sua Bíblia, vamos ver o que representa. Por que tinha essas 6 asas? Por que os serafins e por que os querubins diante do trono tinha essas 6 asas? Vamos entendermos aqui. Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 2, que vai falar agora dos serafins, não dos querubins, mas a dimensão e o propósito é o mesmo. O exercício aqui não é atividade em execução. O exercício aqui é adoração. O exercício aqui é reverência. O exercício aqui é estar diante do Eterno. Observe, olha o que diz o texto. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Aí o texto vai dar o enfoque. Com 2 cobria o rosto. Para que servia as 6 asas? 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os pés. E com 2 voavam. Então mostra a designação dessas 6 asas. Há um propósito. Ali é um propósito de reverência. Porque eles estavam diante do Todo-Poderoso, do Eterno, do Majestoso, do Sublime, do Altíssimo. Então havia uma reverência. Amém? Os seres espirituais, os anjos de Deus, nos mostram o exemplo de reverência diante de Deus. Aqui que eu acho magnífico. Aí eu passei a entender. Porque isso aqui é meu, tá? Muitas vezes nós na nossa mentalidade humana, nós questionamos alguns pontos na Bíblia e fica sem
sem ter ainda a resposta. E Deus vai nos dando a resposta à medida que Ele quer nos dar a medida. Uma coisa que me intrigava muito, por certo, pode se intrigar também. Por que Nadab e Abiú morrem diante de Deus? Aí vai falar que eles foram oferecer fogo estranho, né? Aí não fica na nossa mentalidade, será que não houve um exagero de Deus? Não fica na nossa mentalidade essa fala? Será que não houve um exagero de Deus quando Abiú e Nadab, apesar de levar fogo estranho, qual era o propósito deles? Era adorar Esse era o propósito. O propósito deles era adorar a Deus. Mas eles pegam fogo estranho, pegam um incensário, em vez de tirar o fogo do altar, lá a brasa do altar, ele pega qualquer fogo e vai apresentar a Deus. E a Bíblia diz que Deus lambe. E morre os dois, Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que foram ungidos para esse exercício. Mas por pegar fogo estranho, eles são lambidos por Deus. Não fica esse questionamento conosco? Aí vamos para outro caso. Uzá. Davi manda buscar a arca. Diga, o propósito era bom. Diga, o propósito era bom. Mas a questão do propósito não era boa. Vamos entender aqui essa dimensão? O que é reverência diante de Deus? E os anjos, os serafins e os querubins nos dão exemplo disso. Estavam diante de Deus. Então havia, diga, reverência. Falta muito em nós hoje, falta ou não falta? Eu digo, meu Deus, quanta irreverência nós temos. Ai, se não fosse a misericórdia, se não fosse a cruz de Cristo, nós não estávamos aqui não, amados. Nós não estávamos aqui não. Mas hoje, para Deus hoje executar uma sentença, primeiro ele passa na cruz. Amém? Pois você estava glorificando a Deus. E passa primeiro na cruz. Na cruz tem misericórdia. Na cruz tem graça. Na cruz tem compaixão. Passa na cruz primeiro. Imagine, o pai vai executar a sentença. Aí o filho diz assim: pai, eu morri por eles. O meu sangue foi derramado por eles, pai. Deu para entender também em outra questão, porque nós não podemos pré-julgar ninguém. Deu para entender? Roubou, matou, estrupou, fez tanta atrocidade na vida, se converte, passa pela cruz. Amém? Deus ia executar a sentença, mas passa na cruz. Na cruz tem graça, tem bondade, tem misericórdia, tem compaixão. Passa pela cruz. Vamos voltar em Uzá? Vamos, que a hora vai rápida e nós vamos entrar ainda nos selos. Uzá, ele vai, o objetivo dele é não deixar a arca cair. O objetivo do rei é trazer a arca para Jerusalém. Qual foi a falha? O propósito era bom, qual foi a falha? Diga comigo, falta de reverência. Por quê? Tanto o rei, é que a Bíblia não vai entrar nesses detalhes, tá? A parte histórica. Mas tanto o rei, tanto Uzá, tantos que foram buscar a arca, conhecia Números capítulo 4. Todos tinham conhecimento de Números capítulo 4. E Números capítulo 4, não vou entrar em detalhe, porque o texto é um pouco extenso, vocês podem meditar em casa. Em Números capítulo 4, o Senhor dá a diretriz, a maneira de ser levada a arca. Todos eles tinham esse conhecimento. Tanto Uzá tinha, tanto o rei tinha, quanto o exército que foi buscar a arca tinha. Todos eles sabiam como levar a arca. A arca não podia ser levada em boi. Aqui que entra a questão. Para adorar a Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Para adorar a Deus, nós não precisamos copiar nada do mundo. Amém, meus irmãos? Que é muito forte o que eu estou dizendo. Os anjos nos dão
esse exemplo de reverência. Para adorar a Deus, nós não precisamos de cópia do mundo. Sabe por que Uzá morreu? Porque tanto o rei, tanto Uzá, quanto aqueles que estavam à sua volta, e outra, Uzá era um dos líderes para levar a comitiva, tanto que ele estava perto da arca. Eles foram copiar o que os filisteus faziam. Aqui que está a questão. Sabe o que os filisteus faziam nessa época? Por isso que precisamos entender a Bíblia, amada. Por que aconteceu dessa forma? Em que tempo foi? Como era o povo dessa época? E o que é que eles faziam? Era a cultura na época dos filisteus levar os seus deuses em carro de boi. Lá, o Dagon lá dos filisteus, meio homem, meio peixe, era levado em carro de boi. Em comitiva era levado em carro de boi. Vai o rei, adorador de Deus, vai o exército, a tribo adoradora de Deus, um adorador de Deus, homens que conheciam Números capítulo 4, vai copiar o que os filisteus faziam. E sabe qual é a questão? Era a distância. Aí entra o comodismo, a preguiça, a negligência. Entra tudo isso. Porque a distância é longa. Vamos fazer como os filisteus fazem. Vamos colocar em um carro de boi. Ninguém fica cansado. Não vamos fazer que nenhum sacerdote padeça a causa disso. Ninguém vai levar esse tempo todo como fizeram num deserto, levar no ombro. Mas a ordem de Deus não era para levar em carro de boi, não era copiar o mundo. A ordem de Deus era para levar no ombro a arca. E detalhe, pelo sacerdote, não era qualquer um que levava a arca. Então diga comigo, Uzá morreu porque não copiaram os anjos. A cópia do céu era reverência, mas preferiram copiar o mundo. Falta de reverência. Aí quando põe a mão na arca, morre. Porque faltou reverência. Deu para os irmãos entender a dimensão? Porque Uzá morreu, porque Nadab e Abiú morreu. Outro também, vamos fechar aqui nele. Tem muitos outros que poderíamos falar. Ananias e Safira. O próprio Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, que é neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa I mandou matar Tiago, irmão de João, prendeu Pedro, está no capítulo 12, isso de Atos dos Apóstolos, se achou tal, e vai se levantar contra Deus, aí morre comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Por não dar glórias a Deus, se achar o tal, virou um defunto comido de bicho. Isso porque feriu, diga, porque feriu a santidade de Deus. E quando fere, amado, não fica ninguém para contar a história por que fez isso. Todos que ferem a santidade de Deus no extremo morrem. Todos. Olha o que eu estou te dizendo. Todos que ferem a santidade de Deus no extremo morrem. Quando fere na base, ou melhor, na superfície, e se arrepende, ainda tem jeito. É o caso de próprio Saulo. Saulo estava ferindo a santidade. Aí tem um encontro com Jesus. E o Senhor fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que ele mexeu só na superfície, viu? Olha o que aconteceu com ele. 3 dias. Aí, mas aconteceu sim, 3 dias cego. 3 dias cego. Enquanto não se arrependeu, não voltou. Enquanto não se converteu, não voltou à vista. São situações, e vou fechar aqui nela, e essa é a última. Uzias, o rei Uzias, se achava porque era rei, deixou a prepotência entrar no seu coração, a exaltação, se achou que era alguma coisa, e achou por direito tomar lugar que não era dele. É igual uma pessoa, não, que eu sou fulano de tal, vou vir direto para o púlpito. Não, aqui é reservado para que o Senhor escolheu.
Deu para os irmãos entenderem? Aqui é reservado para quem Deus chamou. Não é qualquer um que sobe aqui. Não é qualquer um que está em cima de um púlpito. Não, não. É para quem Deus reservou, que Deus chamou através da graça e da misericórdia. Amém, querido? Não por merecimento. Chamado, é Deus que chama. É Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que põe. Uzias se achou no direito de entrar no lugar santo, lugar reservado só para os sacerdotes. A arrogância levou ele à irreverência, a ferir a santidade de Deus. E quando ele entra no lugar santo, não foi no lugar do santo dos santos, no lugar santo, imagine, foi aonde o sacerdote ministrava. Imagine se era no lugar onde o sumo sacerdote entrava só uma vez no ano, e morria ali mesmo, no lugar santo. Uzias entra, e quando ele se vê, ele estava leproso. Um rei de Israel, servo de Deus, adorador de Deus, mas deixou a arrogância entrar, a prepotência, a exaltação, a irreverência, e sai de lá leproso, morre leproso, porque mexeu aonde não poderia mexer, na santidade. E temos outros casos, muitos outros na Bíblia, quando o Senhor fala para Moisés e Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Isso está falando de reverência. Reverência. E para adorar a Deus, é muito forte isso aqui. Para adorar a Deus, nós não precisamos de copiar nada do mundo. Amém, meus irmãos? Tem muitos pregando em nome de Cristo. Tem muitos fazendo muitas coisas em nome de Cristo, mas esquece o princípio, que é a reverência a Deus. Nós não precisamos copiar nada do mundo para adorar a Deus. Nós precisamos copiar do céu. Amém? Copiar do céu. Esses serafins, por isso que eles tinham 6 asas. Eu não vou entrar em detalhe, cada horário, é que cabe até uma mensagem em relação a isso. Esses serafins, eles tinham reverência diante daqueles aquele que estava sentado no trono. Aí o texto mostra 24 anciões, e aqui vamos fechar essa parte desse personagem e fechar no leão da tribo de Judá. 24 anciões. Esses 24 anciões não são anjos. Amém? E o texto mostra 24 anciões, e 24 anciões não são anjos. Esses 24 anciões são os representantes da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tinha quantas tribos no Antigo Testamento que representava a igreja antiga? Diga comigo, 12 tribos. Diga, 12 tribos. Então são 12 representantes da igreja do Antigo Testamento. Isso fala da igreja, da noiva, tá? 24 anciões fala da noiva, porque anjos não precisa de redenção. E o louvor desses 4 anciões é de redenção. Anjos não precisa de coroa na cabeça. Aqui fala que eles tinham coroa. Anjos não precisava de vestes resplandecentes brancas que eles receberam, porque os anjos já são criados nessa essência. Aqueles receberam. Estamos falando de 12 representantes da igreja do Antigo Testamento e 12 representantes da igreja do Novo Testamento, que são representadas, fundamentadas nos 12 apóstolos. Então, 12 das 12 tribos e 12 do Novo Testamento. Quantos apóstolos representavam a igreja do Novo Testamento? Diga comigo, 12. Aí diga 12 mais 12, 24. São os 24 anciões. É o representativo da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento junta em um culto, diga, em um culto universal. Diga, culto universal. Não é um culto mundial, é um culto universal. Céu e terra adorando a Deus. O céu representado pelos 4 querubins, anjos, e a terra sendo representada pelos 24 anciões. Culto universal. Diga, só Deus
tem capacidade de receber o culto universal. Quem são os 4 anciões? Os 24 anciões? Vamos lá? Quem são os 24 anciões? Os representantes da igreja do Antigo Testamento e os representantes da igreja do Novo Testamento. Alguma dúvida? Não? Após a adoração universal, João vê que havia um livro e nem os querubins, nem os serafins, nem os anjos do céu e nem o arcanjo Miguel podia olhar para esse livro. Se não podia olhar, imagine ler. Imagine abrir. E isso trouxe João um impacto. Porque nem no céu, e nem os 24 anciões que representavam a igreja no mundo, e foi salva, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, tinha capacidade de nem de olhar para esse livro. E João começa a chorar. Imagine, ninguém era capaz. Aí um ancião daqueles chega para João e disse: não chores, esse está aqui, o leão da tribo de Judá, aquele que era, porque ele é antes da fundação do mundo, aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente. O leão da tribo de Judá, que foi o cordeiro que foi morto. Está falando de quem? Quem é o cordeiro que foi morto? Isaías 53? Jesus Cristo. O cordeiro que foi morto está vivo, porque ao terceiro dia ressuscitou. A raiz de Davi, a geração, a raiz de Jessé, descendente de Davi, o capaz da tribo de Judá, o cetro de ouro. A tribo de Judá é a tribo que tem o cetro de ouro. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 49. É a que tem o cetro de ouro, que tem o cetro da realeza, única que recebeu essa dádiva de Deus através do patriarca. Aí sai Jesus, o único capaz de abrir o livro. Diga: Jesus abre o livro. Então vamos ver esse livro, capítulo 6. Esse livro estava selado e havia 7 selos. Olha o que diz o primeiro selo. Capítulo 6, versículo 2. Versículo 1 diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em uma voz de trovão: vem e vê. Versículo 2: e olhei e vi um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Um que estava sentado, o texto é bem claro, no cavalo branco, ele recebeu um arco. Ele recebeu um arco. E ele recebeu também uma coroa. Isto quer dizer que não é dele. Ele recebeu, alguém deu para ele esse arco e essa coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Que há um movimento teológico, alguns dos nossos irmãos em outro movimento teológico diz que aqui é o anticristo. E aqui não está falando do anticristo.
Por que não é o anticristo, como a teologia desse movimento proclama que é? Porque quem abre o selo é o Cordeiro. Automaticamente quem abre não pode ser o que está dentro do selo. Amém? Primeira verdade, quem abre é o Cordeiro. Segundo, eles recebem um arco e uma coroa. 2 pontos aqui. Arco está dizendo que ele recebe um poder limitado, que tem início, meio e fim. E por não ter as flechas, só tem um arco, isso fala que vai ser repentino. Fala que esse poder que ele recebeu vai ser rápido. Segundo, ele recebe uma coroa, isso fala de soberania. Isto fala que ele vai ser um dominador por um espaço de um tempo e sai vitorioso para vencer. Está falando do anticristo aqui. Por que não é Cristo? Porque a manifestação de Cristo no cavalo branco, porque o anticristo ele vem como fosse Cristo, então ele tem que usar semelhança de Cristo, ou seja, em um cavalo branco, aonde só os magnatas, ou seja, os reis na época, usavam um cavalo branco. Isso fala em uma semelhança, mas não que ele é. Porque Cristo, a revelação de Cristo está no capítulo 19. É diferente do capítulo 6. O cavalo branco que mostra Cristo, aí já mostra os olhos como chama de fogo, mostra com cabelo como a lã, branco como a lã, mostra com as vestes compridas, não vou entrar em detalhe no texto, não pode ver em casa, capítulo 19, mostra os seus pés como um latão reluzente, um cinto de ouro cingindo o seu peito, na sua coxa direita, não é tatuagem não, viu? Que alguns pegam esse texto e dizem, não, tatuagem é do céu, tatuagem é de Deus, porque até Cristo vai ter uma tatuagem na perna. Aqui fala de tatuagem não, tem nada a ver com tatuagem. Mostra na sua coxa, ele está em uma veste branca, nessa veste, posição, na sua veste, na coxa direita, vai estar escrito, isso é na veste, não é no corpo de Cristo, tá? Não tem nada a ver com tatuagem. Haverá uma escrita dizendo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Tem nada a ver com tatuagem que alguns interpretam aí, tá? Aí põe tatuagem no corpo e esquece de Deuteronômio. Amém? Aqui fala de expressão de poder. Assim como Cristo foi avaliado na terra e colocaram em cima da sua escritura, em cima da sua coroa, esse é o rei dos judeus, em escárnio, coroa de espinho na cabeça. Agora ele volta em uma coroa de glória, em um corpo ressurreto, resplandecente, com os pés como um latão reluzente que foi purificado e forneado por diversas vezes, e na sua coxa direita escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Os homens avaliaram como Rei dos Judeus, e ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tem nada a ver com o anticristo aqui, tá? No capítulo 6. Então, esse selo fala, a abertura do primeiro selo fala do anticristo, que será vitorioso para vencer. E sabe qual será o feito do anticristo? O feito do anticristo, quando ele tomar poder, amém, meus irmãos? Amém, irmã Rita? O feito do anticristo, quando ele tomar força, que ele mostrar quem ele é, ele vai acabar com a Babilônia religiosa. Vai terminar com a Babilônia religiosa. O que é a Babilônia religiosa, pastor? É o império que governará as leis religiosas de todo mundo. A superigreja. Lembra que eu falei da superigreja?
o poder que vai dominar o mundo religioso, que a primeira instância é pelo falso profeta, o anticristo, depois de tomar força, ele vai acabar com tudo isso. Lembra que abrir culto ecumênico para todos, vai acabar tudo isso. A queda da Babilônia religiosa. Tanto que o texto lá, não dá para nós entrar em detalhe, depois os irmãos leem em casa, Apocalipse, capítulo 17, vai falar da queda da Babilônia religiosa. Mostra que os 10 chifres da besta são os 10 reinos que reinam com o anticristo. Os 10 nações da Europa que reinam com o anticristo. Vai odiar a besta e vai acabar com ela. Acaba com o sistema religioso. Por que acaba o sistema religioso? Porque o anticristo vai exigir adoração só para ele. E vai mostrar outra face. O diabo é assim, amados. Com o diabo é assim. Primeiro ele engoda as pessoas. Ele dá até fama e sucesso às pessoas. Ele expõe até em destaque no mundo. Depois ele mostra a face de quem ele é. Aí ele toma de volta a alma. Assim vai acontecer. Vai iludir as pessoas com as religiões, o culto ecumênico, o sincretismo religioso. Depois que engodar todas as nações, o anticristo agora, que é a personificação de Satanás, vai dizer: agora o culto é a mim, vocês vão adorar a mim. E vai acabar com a Babilônia religiosa. Aí vem o segundo selo. O primeiro selo, o anticristo, que vem para vencer, que vai perseguir aqueles que não receberam a sua imagem ou o seu número, que não adoraram a sua imagem e não receberam o seu número. Porque quem não adorar a imagem do anticristo e não receber o seu número, é sentença de morte. Vai ser morto. Lembra lá de Nabucodonosor, que levantou a grande estátua, dizendo que era para o povo adorar a ele? Assim será. Vai ter a imagem do anticristo e ele vai querer que todo mundo adore. É onde ele vai querer colocar sua imagem lá no templo em Jerusalém e os judeus não vão aceitar. Aí começa a perseguição contra os judeus também. Todos que não aceitaram o seu número e não aceitaram adorar a sua imagem, agora passa a ser perseguido. O segundo selo. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. E saiu um outro cavalo, vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui fala, esse selo fala da guerra. O primeiro selo fala do anticristo, o segundo selo fala da guerra. Duas coisas que eram o quê? A estabilidade do império do anticristo era o quê? Paz mundial, estabilidade econômica, segurança, né? Paz e segurança. Lembra? Paz e segurança, vai acabar todos os dois. Aí se cumprirá o que está em Tessalonicenses. Aonde há uma paz, virá repentina destruição. O segundo selo fala de guerra. E essas guerras não é só guerras militares, tá? Guerras civis, como nunca houve. Nunca houve em toda a história, haverá na grande tribulação. É família contra família, tribo contra tribo, cidade contra cidade, estado contra estado, nações contra nações, continente contra continente, será assim? Guerra generalizada em todo lugar do mundo. Não é só a guerra na Ucrânia que atinge o mundo inteiro, mas será guerra no mundo inteiro, atingindo uma escala global todo mundo, diretivamente. Não haverá mais paz. A paz acabou. A falsa paz acabou. Agora é guerra. Pensa o que é isso. Agora imagine como é as guerras de hoje, né? Imagine as guerras de hoje. Como é que é feita as guerras de hoje. Vamos para frente. Terceiro selo.
versículos 5 e 6, olha o que diz. E ouvi uma voz no meio do quarto, animal, dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui está falando do terceiro selo. O terceiro selo fala de fome. Não é fome igual só na África. É fome em uma escala global. Em todos os lugares do mundo haverá fome. Nos países de primeiro mundo, tanto nos subdesenvolvidos quanto os desenvolvidos, em todos os lugares do mundo haverá fome em alta escala. Imagine uma mãe querer dar uma bala para o filho para matar a fome e não ter uma bala para dar. Não falo nem o leite, uma bala. Pensa o que é isso. Assim será nesses dias. Aqui o terceiro selo está falando de fome. Fome no mundo inteiro. 4º selo. Eu vou correr essa parte porque está chegando o horário. 4º selo, versículos 7 e 8. Olha que fala do 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Imagine o que é isso. O 4º animal fala de morte. Imagine, pega aí. Imagine aqui, deixa eu fazer aqui. Aqui começa aqui, sentença. Eu pegar esse papel, dividir em 4 partes, e uma parte dessa aqui, ó, deixar de existir com a morte. Uma 4ª parte de todo mundo será morto. Imagine, pestes, guerras, fome, miséria, tudo isso. Uma 4ª parte. Põe aí 8 bilhões. Quer dizer que 12 bilhões morrerá pela morte, com pestes, doenças incuráveis. Imagine isso, como é real isso aí, como é uma realidade. Olha que o Covid, um vírus fez. Um vírus fez. Como que dizimou a população mundial. No Brasil chega a mais de quase 700 mil, né? Quase 700 mil pessoas morreram só no Brasil. Imagine o que é isso. Como será na grande tribulação. 5º, vamos correr aqui. 5º selo. Capítulo 6, versículo 9 e 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, o santo e dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui fala dos que darão a sua vida para ser salvo. Ser salvo hoje é fácil, amados. Estamos no período da graça. É só se converter, é só entregar a vida para Jesus. E quantos que rejeitam a Cristo? Agora imagine como será na grande tribulação. Darão a vida para ser salvo. Ou nega a Cristo ou recebe. Se não negar a Cristo, não vai receber a imagem, ou melhor, o sinal. Negou a Cristo, recebe o sinal. Se nega o anticristo, morre.
para viver para Cristo. Darão a vida, serão os mártires. Assim como houve lá no capítulo 6 de Atos, que Estevão foi morto, mas aqui será mortes cruéis. Não é morte de ser apedrejada, não é morte de ir lá e fuzilar a pessoa. Serão mortes cruéis, fazendo a pessoa uma pressão psicológica para ela receber o sinal do anticristo. Serão mortes aos poucos, mortes cruéis, para a pessoa cair e dizer: não, eu aceito o sinal. Serão essas mortes cruéis. E pasme, diga: pastor, haverá salvação então na grande tribulação? Haverá salvação. Porém, para ser salvo, vai ter que dar a vida. Abra a sua Bíblia para nós ver essa salvação diretamente e abertamente no capítulo 7. Vai falar diretamente sobre esses que são salvos. 7:14 ao 17. Olha o texto. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus, e serve de dia e de noite no templo. E aquele que estará sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol e nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono as apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui está falando daqueles que darão a sua vida para ser salvo. Percebe que o texto começa no versículo 13, que eles virão com vestes brancas e com palmas na mão. Não terão coroas. Vestes brancas e palma na mão. O que isso quer dizer? Veste fala de justiça, que foram justificados através do sangue e entregaram as suas vidas a Cristo. Cristo os justificará e darão vestes brancas. Palmas na mão, isso quer dizer que eles venceram o anticristo. Isso é sinal de vitória. Eles venceram, porém não terão coroas, porque eles não subiram no arrebatamento da igreja. Entregaram as suas vidas para ser salvos. Por isso não terão coroas. Terão apenas a salvação. E a Bíblia diz aqui que são milhares de milhares. E aqui estão inseridos aqueles que não receberam, porque diz que é de nações, de línguas, de povos e tribos, então de todo mundo. E dos judeus, inclusive aqueles que não foram marcados, que só 144 mil serão marcados. E os que não foram marcados serão mortos. Aqueles que não foram guardados e reservados, aqueles que não deram tempo de correr para o deserto, serão mortos. E aí haverá milhares de milhares que serão salvos. Vamos fechar a parte de hoje. A faltar o 6º selo e o 7º selo para nós entrar nas trombetas. Vamos deixar para a semana que vem, porque é 9 horas. Diga: pastor, o que acontecerá durante o toque das trombetas? Nós falaremos na semana que vem sobre as trombetas e as taças. Nós não entramos ainda nos ais. São 3 ais do Apocalipse muito forte. O primeiro ai, o 2º ai e o 3º ai. É muito forte, vai acontecer, amados. Isso não é para nos amedrontar não, tá? Isso é para nos colocar mais perto do céu.
é nos preparar cada vez mais, estar mais firme do que nunca e lembrar o desfecho final e a conclusão. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é puro, se purifique mais ainda. Vamos colocar em pé, agradecer ao Senhor por essa noite. Semana que vem nós vamos fechar as taças e as trombetas. Aí nós entraremos na semana seguinte sobre a batalha do Armagedon e o juízo das nações. Você sabia que vai ter 2 juízos ainda? 2 juízos divinos. Um juízo coletivo e um juízo individual. Nós vamos entender a diferença de um do outro. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite que Deus nos proporciona de estar na sua casa. Todos entenderam quem são os 24 anciões? Quem são os 24 anciões? Muito bem. E os 4 seres com 6 asas são quem? São os 4 querubins que estão diante de Deus adorando a Ele. E o leão da tribo de Judá? Aí até as crianças sabem quem é, né? Elas cantam, ele é o leão da tribo de Judá. Até as crianças sabem aí, né? Amém? E o primeiro selo do cavalo branco, quem é? É Cristo? Não, é quem? O anticristo. Guarde isso, é muito importante. Amém, amados? Segundo selo. Vamos lá? Segundo selo. Ai, pastor, não deu para guardar. Nós vamos recapitular, vocês vão guardar. Vamos orar que a hora vai embora. Querido Deus, eu te louvo, te agradeço por essa noite, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Te pedimos a tua bênção, que o Senhor continue com tuas mãos estendidas, nos guardando, nos fortalecendo, colocando o temor dentro dos nossos corações a cada dia, Pai. Fortalecendo as nossas estruturas, que em todos os momentos do nosso viver possamos dizer não ao pecado, Pai. Que possamos dizer não às tentações, que possamos a cada dia sermos fiéis a Ti. Toma em Tuas mãos, ajuda-nos, guarda a nossa família. Aqueles que ainda não Te servem, se encontram afastados do Senhor, que o Senhor alcance com a Tua misericórdia. Traga para a Tua presença. Salve enquanto é tempo, Pai. Transforme as suas vidas pelo seu poder. Livra, meu Senhor, do dia da ira. Guarda, meu Senhor, e proteja. Pai, pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, sede com todos nós e todos digamos amém.